Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 3, Eletromagnetismo. Hoje é a nossa aula 12 e a gente vai fazer uma pequena introdução ao magnetismo. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente tem que lembrar que o magnetismo ele já foi descoberto há bastante tempo. Os primeiros indícios do magnetismo remontam à Grécia Antiga, onde na cidade de Magnésia o pessoal descobriu, os gregos descobriram a presença de uma pedra chamada de ímã natural, e essa pedra foi recebida o nome de magnetita. Ela, na verdade, é um óxido de ferro, e essa pedra ela tem exatamente a chamada propriedade magnética, ou seja, ela conseguia atrair pequenos materiais à base de ferro. Essa aqui é a imagem da pedra magnetita. No caso, quando a gente pensa em magnetismo, a gente pensa no ímã natural, que é a magnetita, mas nós, genericamente, pensamos nos ímãs. E qual é a capacidade que os ímãs têm? Eles têm exatamente a propriedade de atrair materiais. Os materiais que são mais simplesmente atraídos por ímãs são ferro, níquel e cobalto. Então a gente percebe que os ímãs, independente de eles serem naturais ou artificiais, eles têm a capacidade de atrair esses materiais. Outra coisa importante é que, por exemplo, os ímãs eles podem ter diversos formatos. Então a gente pegou aqui, por exemplo, um ímã está no formato de U. Também pode ser pensado como em forma de ferradeira. Nesse caso aqui, ele está atraindo pequenos clipes, Ou seja, ele tem essa propriedade da atração. Mas eles têm diversos formatos e, em geral, eles são feitos ou de ferrite, que é um material à base de ferro, fácil de moldar, ou de neodímio. Esses ímãs de neodímio são os ímãs que a gente usa hoje, por exemplo, em geladeira. Aqui embaixo, você pode ver, por exemplo, nessa imagem, diversos formatos de ímãs feitos de ferrite. E aqui a gente tem uma representação de um ímã de neodímio, uma forma circular, parece uma pequena pastilha. Mas uma coisa que é importante a gente destacar nos ímãs é que todo ímã ele tem algumas propriedades que a gente tem que ter sempre em mente. Primeira propriedade, todo ímã, independente do seu formato, seja em formato de U ou em formato de barra, ele vai ter sempre dois polos magnéticos, inseparáveis. Então você vai ter um polo magnético norte, você vai ter um polo magnético sul. Uma coisa que é importante que a gente percebe é que quando você coloca dois ímãs, o polo norte de um voltado para o polo norte de outro, ou o polo sul de um voltado ao polo sul do outro, esses ímãs sofrem uma repulsão. Por quê? Porque polos iguais, eles tendem a se afastar, ou seja, a gente chama isso de repulsão. Em compensação, se você pegar dois ímãs e colocar o polo norte de um virado para o polo sul do outro, nesse caso vai acontecer um fenômeno de aproximação, atração. Então, os ímãs tentam se atrair. É um fenômeno muito parecido com aquilo que a gente observa na eletricidade. Porém, na eletricidade, nós não falamos em polos magnéticos. Na eletricidade, nós falamos em cargas elétricas, a positiva e a negativa. Mas o fenômeno é o mesmo. O mesmo fenômeno da atração e repulsão que acontece na eletricidade, devido às cargas elétricas, é o mesmo fenômeno que nós temos no magnetismo, porém, pensando agora em polos magnéticos. Uma coisa que é importante destacar também é que se você pegar um ímã e quebrá-lo ao meio, você vai ter dois pedaços do ímã. Porém, você vai ter automaticamente pequenos ímãs novos. O que eu quero dizer com isso é que quando você quebra um ímã, você não separou o polo sul do polo norte. Cada pedacinho aqui vai se comportar como um novo ímã. Então, esse pequeno pedaço vai ter um polo norte e um polo sul, assim como esse outro pedaço também vai ter um polo norte e um polo sul. O que mostra para a gente que mesmo você quebrando um ímã, em quantos pedaços você quiser, cada pedacinho vai ser sempre um novo ímã. Daí vem uma mensagem importante, que é a ideia da inseparabilidade dos polos magnéticos. Ou seja, você nunca vai ver o polo norte separado do polo sul. Eles não existem de maneira isolada. Portanto, todo ímã é sempre um dipolo magnético. Eu sempre vou ter o polo norte e o polo sul. Outra coisa é que a gente tem que entender a razão pela qual alguns materiais manifestam a propriedade magnética e por que outros materiais não têm essa propriedade magnética. Para a gente explicar isso, a gente pode recorrer à chamada teoria dos domínios magnéticos. Essa teoria parte da seguinte ideia, que no interior da matéria existem elétrons. Então, se você pegar, por exemplo, um pedacinho de ferro, no interior do ferro existem muitos e muitos elétrons. Esse elétron, além de ele girar em torno do núcleo, ele também tem a capacidade de girar em torno de um eixo imaginário, ou seja, ele gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento em torno do seu próprio eixo, a gente associa a ideia de spin. Spin está associado ao giro do elétron em torno desse eixo. E conforme ele gira, a gente consegue associar aqui um vetor, que é o vetor
associado a esse spin. Esse vetor, cada elétron vai ter um vetorzinho desse. Se a gente pegar um determinado material e ele estiver desmagnetizado, cada setinha dessa corresponde ao spin de um elétron. Nesse caso aqui, essa setinha a gente também pode traduzir como um pequeno ímã elementar, como se estivesse aqui girando no polo norte e aqui estivesse girando no polo sul. No caso aqui, quando os spins estiverem desalinhados, desorganizados, ou seja, esses ímãs elementares não estiverem perfeitamente alinhados, o material se encontra desmagnetizado. Portanto, aqui não aparece nem polo norte nem polo sul. A partir do momento que esses spins começam a se alinhar, eu começo a ter a formação de um polo norte e um polo sul. E quando esses spins estiverem completamente alinhados, perfeitamente organizados, a gente vai ter uma presença forte de um polo norte e de um polo sul, e a gente diz que o material ficou magnetizado. Então, a diferença entre o material desmagnetizado e magnetizado é a questão do alinhamento dos spins. É como se, quando eles ficassem dessa maneira, aqui eu tivesse pequenos ímãs, cada setinha dessa fosse um pequeno ímã elementar que favorece a formação de um polo norte e de um polo sul. E mesmo quebrando um ímã ao meio, cada pedacinho aqui continua tendo os seus spins alinhados. Daí o motivo de nós termos sempre, para cada pedacinho, um polo norte e um polo sul. Resumidamente, quando os spins estão alinhados e orientados, o material está magnetizado. Quando os spins estiverem desalinhados ou desorientados, o material vai se encontrar desmagnetizado. Aqui vai ter a presença de polos, um polo norte e um polo sul. Aqui não existe nenhum polo norte e nenhum polo sul. Outra coisa é que todo ímã ele tem a capacidade de produzir no seu entorno, em cada ponto ao seu redor do espaço, um campo magnético. Então, como é que seria o campo magnético de um ímã? A gente percebe a presença desse campo porque qualquer objeto, né, colocado ao redor do ímã, muitos deles são atraídos, dependendo da composição. Então, um prego de ferro, uma amostra de cobalto, uma moeda de níquel, a agulha da bússola nada mais é do que um pequeno ímã, que também tem aqui um polo norte e um polo sul, e, portanto, aqui o lado sul da agulha da bússola é atraído pelo polo norte, porque os opostos se atraem. No caso da moeda, no caso do prego e no caso da amostra de cobalto, devido à indução que o ímã causa nesses materiais, eles acabam sendo atraídos por cada extremidade desse ímã. Então, no caso aqui, o ímã ele consegue produzir ao seu redor um campo magnético e alguns materiais colocados nesse campo magnético são atraídos pelo ímã. No caso da atração, isso aqui está associado a uma força magnética, que a gente depois vai estar estudando. Então, está aqui uma maneira de representar esse campo magnético. Se você pegasse esse ímã em forma de barra, colocasse uma pequena folha sobre ele e jogasse malha de ferro, que é um pó de ferro, esse pó ele ia adquirir essa configuração. Então, essa configuração está sugerindo para a gente que no entorno do ímã existe um campo, e esse campo pode ser representado pelas chamadas linhas de campo. Quem criou a ideia das linhas de campo foi o cientista chamado Michael Faraday. A gente usou as linhas de campo para campo elétrico. E agora a gente vai usar também a ideia das linhas de campo para campo magnético. No caso dessas linhas, elas são linhas que vão sempre partir do polo norte do ímã, indo em direção ao polo sul. E elas continuam aqui dentro do ímã, ou seja, são linhas fechadas, partindo do norte indo em direção ao polo sul. Então o ímã nada mais é do que uma fonte de campo magnético. O ímã ele produz um campo magnético. Esse campo magnético ocupa todo o espaço ao redor do ímã e ele pode ser representado a partir das linhas de campo. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que existe, portanto, uma diferença entre o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico ele é produzido por cargas elétricas e a carga aparece isolada. Existe a carga positiva independente da carga negativa. Mas quando eu pego duas cargas, né, um dipolo elétrico, por exemplo, as linhas de campo vão da carga positiva, ou seja, elas nascem na carga positiva e terminam na carga negativa. Então, essa é a característica do campo elétrico. Já o campo magnético, ele é produzido por correntes, né, ou por passagem de eletricidade no fio, ou por movimento de elétrons no interior da matéria, mas esse campo magnético ele é formado a partir de um par, ou seja, eu tenho que ter a presença de um polo norte e um polo sul. E no caso aqui, o campo magnético ele é sempre formado por uma linha fechada que vai do polo norte em direção ao polo sul, como a gente viu na tela anterior. Então, se eu pego aqui um ímã em forma de barra, as linhas saem do polo norte, vão em direção ao polo sul e continuam aqui dentro do material. Tudo bem? Outra coisa, essas linhas, novamente reforçando, não são reais essas linhas.
São linhas imaginárias, mas elas ajudam a visualizar como é que é o campo magnético. Em cada ponto do campo magnético, a gente vai poder associar um vetorzinho, que é o vetor campo magnético. E aonde essas linhas estiverem mais concentradas, né, onde eu tiver uma maior densidade de linhas, a intensidade do campo é mais alta. Isso acontece nas extremidades do ímã. Se você pegar um ímã nas suas extremidades aqui, ó, no polo sul aqui, polo norte, você percebe que as linhas estão mais concentradas. Então a intensidade do campo aqui é mais intensa, é mais forte. Essas linhas são sempre fechadas, conforme a gente apontou, que do lado de fora do ímã, né, da parte exterior, vão do norte para o sul. Mas na parte interna do material, as linhas vão do sul para o norte. Então as linhas se perpetuam aqui dentro, indo do sul para o norte. Aqui existe uma maneira de medir. Todo campo ele tem uma unidade. Então, no caso aqui do campo magnético, num sistema internacional, o campo é medido em Tesla, em homenagem ao engenheiro eletricista Nikola Tesla. O Tesla, para nós, significa Newton, equivale a Newton segundo Coulomb por metro, que também poderia ser Newton ampere por metro. Uma unidade usual é o Gauss. Então, você mede campo magnético em Tesla ou em Gauss. Tesla é representado por T maiúsculo, o Gauss por G maiúsculo. E cada 1 Tesla equivale a 10 à quarta Gauss. Lembrando que o que vai nos interessar numa aula futura é calcular esse campo magnético. Que, na verdade, o termo correto é vetor indução campo magnético. Mas, de maneira abreviada, o vetor a gente chama só por vetor campo magnético. Então, nesse ponto aqui, eu tenho aqui o B. Esse B é o vetor campo magnético. Então, B1 no ponto 1, B2 no ponto 2, B3 no ponto 3. E perceba que se eu estou mais perto do ímã, esse campo magnético é mais intenso. Se eu estou mais longe, esse campo magnético ele é mais fraco. Mas esse vetor ele vai depender do ponto que eu escolher na linha do campo. Então, se eu pegar essa linha de campo aqui, nesse ponto, esse vetor aqui que é tangente à linha de campo, está aqui, ó, tangente à linha de campo, vou chamar de B1. Nesse ponto 2, a gente vai representar aqui um vetor, que é o vetor campo magnético B2, associado a esse ponto, que é tangente a essa linha de campo. Mas todo o campo é sempre medido em Tesla. Existem eletroímãs. Eletroímãs são dispositivos que geram campo magnético, produzem campo magnético pela passagem de uma corrente elétrica. Você pode fazer isso utilizando um fio, uma espira e uma bobina. Toda vez que passa uma corrente nesses elementos, eu produzo um campo magnético. E o campo magnético, a gente vai ter uma aula para estudar isso mais adiante, o campo magnético num fio, numa espira ou num conjunto de espiras é sempre ao redor do fio, como a gente pode perceber aqui nas imagens. Aqui é ao redor, e quem está nos dando essa ideia é a limalha de ferro. Isso aqui é a limalha de ferro que fica concentrada ao redor do fio. Então, está aí uma maneira de produzir um ímã artificial. O eletroímã é um ímã artificial produzido pela passagem de uma corrente elétrica. Mas você pode induzir também o aparecimento de um pequeno ímã, pegando-se um ímã e passando numa única direção no alfinete. Quando eu pego esse ímã e faço o atrito dele, né, nesse material, numa única direção, esse material, passado um tempo, ele passa a ser também um ímã. Vai ter um polo norte e vai ter um polo sul. Então, podemos produzir ímãs artificiais ou pela passagem da corrente elétrica, ou esfregando um ímã no material que possa ser imantado. Tudo bem? Geralmente à base de ferro. A Terra também tem um campo magnético. Então, o campo magnético da Terra, esse campo aqui ao redor. Perceba que esse campo ele tem a configuração igualzinho de um campo como se fosse uma barra. Tanto que muitas vezes a gente associa, como se estivesse aqui dentro da Terra, uma grande barra, um polo norte e um polo magnético sul, que são invertidos em relação aos polos geográficos. Então, onde está aqui o polo magnético sul, aqui seria o nosso polo norte geográfico. Onde está aqui o nosso polo magnético norte, aqui ficaria o nosso polo sul geográfico. E o campo magnético da Terra, ele nos protege das partículas altamente energéticas que o Sol fica mandando o tempo inteiro para nós. Essas poucas partículas que atravessam esse campo magnético, principalmente aqui nos polos, formam a chamada aurora boreal, aquelas luzes, né, que se formam no céu. O campo magnético da Terra ele tem um valor bastante pequeno e depende da posição que você se encontra na Terra. Ele gira em torno de 20 microtesla até 60 microtesla. Então, lembrar que a Terra tem um campo magnético. Foi esse campo magnético que possibilitou que as bússolas, né, pudessem orientar aí muitos navegadores, né, na época das grandes navegações. Uma última coisa da aula de hoje é que o campo mais importante para nós é o campo magnético uniforme. Na eletricidade existe o campo elétrico uniforme. No magnetismo tem o campo magnético uniforme, chamado CMU. Esse campo magnético
ele pode ser percebido quando você olha, por exemplo, o campo dentro de um ímã em forma de ferradura, ou em forma de U. Aqui está o polo norte, aqui é o polo sul, e você percebe que as linhas aqui são linhas que têm uma configuração bastante peculiar. Essas linhas, elas são todas paralelas entre si. Em cada ponto aqui, eu associo um vetor que vai estar no mesmo sentido e direção, e em cada ponto, esse campo magnético vai ser constante. Então, o campo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, ele tem sempre o mesmo valor. Portanto, um campo que tem linhas paralelas entre si, o vetor aponta no mesmo sentido e direção, e o campo é igual a cada ponto, é um campo magnético uniforme, o CMU. Esse campo ele vai ser bastante útil na próxima etapa do nosso curso, que é calcularmos a força magnética. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma representação, uma convenção. Se esse campo estiver saindo do papel, ou seja, saindo da tela, apontando para você, esse campo vai ser representado por uma bola e um pontinho no centro. Então, isso indica um campo saindo da tela. Em compensação, se você representar aqui uma bolinha com um X, vai representar um campo entrando na tela, entrando no papel. Ou seja, saindo de você e indo para a tela. Esse é um campo também que a gente vai estar trabalhando na próxima aula. Então, existe o campo saindo, que tem essa simbologia, e tem esse campo aqui entrando, que tem essa simbologia. Mas campo é sempre medido em Tesla. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer aqui um exemplo bem simples, por sinal um exercício de múltipla escolha, que a gente tem que analisar algumas afirmações. É um probleminha sobre a atração entre o ímã e o prego. Então, considere que aqui você tem um prego que não está imantado, ou seja, ele está desmagnetizado. Mas ele é colocado próximo ao polo sul de um ímã. Então aqui está um ímã em forma de barra, aqui está representado só o polo sul, mas lembre-se que aqui também vai ter o polo norte. E esse prego tem duas extremidades, extremidade A e extremidade B. A extremidade A foi colocada próxima ao polo sul magnético desse ímã. E aí é feita, aqui no caso aqui, são feitas algumas afirmações. Primeira afirmação, o campo magnético do ímã, ele magnetiza o prego, orientando seus ímãs elementares. Segunda afirmação, em A se forma um polo sul, em B vai se formar um polo norte. Então, será que aqui vai ter um polo sul, aqui na extremidade A desse prego? E por último, o ímã atrai o prego? Bem, vamos analisar cada uma delas. E aí, a partir da análise das afirmações, a gente busca aqui qual é a alternativa que responde corretamente às afirmações. Então, primeira afirmação, o campo magnético do ímã vai magnetizar, orientar os ímãs elementares que eu tenho aqui nesse prego? Bem, se a gente considerar, imagine que você tivesse aqui um ímã, e aqui fosse um pedaço de ferro qualquer, ou mesmo um prego. A partir do momento que eu colocar esse ímã aqui, ele produz um campo magnético. Esse campo magnético, perceba que esses materiais não estão em contato, estão próximos um do outro. Mas o campo magnético aqui, que sai do polo norte, ele vai provocar aqui, nos ímãs elementares que eu tenho aqui nessa barrinha, que pode ser aqui do prego, a orientação dos ímãs elementares. Como aqui é o polo norte, cada imãzinho aqui ele vai ficar exatamente nessa configuração. O sul vai ser atraído pelo norte. Portanto, com o passar do tempo, esses ímãs ficando todos orientados, organizados, alinhados, isso aqui passa a ficar magnetizado. Ou seja, aqui a gente vai ter a formação aqui, no caso, de um ímã. Portanto, a primeira resposta aqui seria, está correta, o ímã vai magnetizar o prego. E aí eu vou ter aqui a formação de um polo norte e vou ter aqui a formação de um polo sul. No caso aqui, essa extremidade vai ser o polo sul, que é atraída pelo norte, e desse lado aqui a gente vai ter a formação do polo norte. A segunda afirmação, ele fala que aqui na extremidade A, a gente vai ter aqui um polo sul, o que não é verdade, porque se aqui é o sul e todo prego é atraído por um ímã, aqui tem que ser então formado um polo norte. Aqui vai ser um norte, então a afirmação 2 é falsa. A gente não vai ter ali a formação de um polo sul, a gente vai ter a formação de um polo norte. E a última afirmação, ele diz que o prego vai ser atraído, o ímã atrai o prego. É correto, o prego ele é atraído por qualquer extremidade, fosse a extremidade sul, fosse a extremidade norte, o prego seria atraído igualmente por cada extremidade. Portanto, aqui as afirmações corretas são a 1 e a 3, procurando aqui na alternativa, aqui fala que a alternativa 1 e 3 são corretas, a letra D. Então, aqui seria a letra D. Essa foi a nossa aula 12 sobre introdução ao magnetismo. Aguardo vocês para a continuação das nossas próximas aulas. Até breve.